Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito nesta quarta-feira. Você que está aqui chegando, muitos hoje estão dizendo que é a tal da quarta-feira de cinzas, mas você está aqui no Acordando para o Propósito para aprender sobre organização. E só está em quarta-feira de cinza quem fez do seu final de semana uma tremenda bagunça. Então você está aqui no Acordando para o Propósito, e se porventura você não é inscrito no nosso canal, esse é o momento de fazer a sua inscrição, acionar o sininho das notificações e não deixar de curtir, comentar e compartilhar. Nesse mês de março nós estamos tratando sobre organização e tudo à luz da Bíblia, trazendo aqui dicas para você aprender como que Deus estabeleceu princípio de ordem, de organização, para que os planos dele venham a acontecer no seu plano de criação, no plano para a humanidade. Você já tem percebido aí quantos ensinamentos nós tivemos. Hoje eu quero que você abra aí a sua Bíblia para que você tenha aqui um raciocínio interessante. Porque às vezes a gente olha alguns textos da Bíblia e a gente pensa que Deus está tratando apenas de uma questão relacionada a um determinado assunto, quando na verdade a gente pode ter a certeza que Deus está tratando de maneira mais abrangente e deixando de maneira bem expressa alguns conceitos. Então aí no capítulo de número 14 de 1 de Coríntios, capítulo de número 14, eu quero que você vá lá no verso de número 33. Eu vou ler aqui na NVI e ela retrata com uma linguagem que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Só para poder situar você, esse momento aqui do capítulo número 14, o apóstolo Paulo está tratando sobre ordem no culto. Nós não vamos tratar hoje de ordem no culto especificamente, mas obviamente vamos chegar nesse assunto. Mas hoje o que eu quero tratar aqui com você é sobre a ideia de organização e a ideia da contrariedade à organização e como que isso reflete nas nossas vidas. Diz assim o versículo de número 33 do capítulo 14 de 1 de Coríntios. Pois Deus não é um Deus de desordem. Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Deus não é um Deus de desordem, mas Deus de paz. Se você só ler esse versículo aqui, você já vai entender. Por mais que o apóstolo Paulo estivesse dando uma instrução sobre a ordem e a liturgia de culto, ele está dando aqui uma afirmativa sobre Deus. E não necessariamente, ou só exclusivamente, sobre culto. Ele está simplesmente trazendo aqui uma afirmativa. Deus não é um Deus de bagunça, Deus não é um Deus de desordem. Ele é um Deus de paz. Então veja que a paz que muitas das vezes nós procuramos, ela pode estar naquilo que também envolve o ambiente que nós estamos inseridos. Quantas vezes você entrou num lugar e você se sentiu mais calmo naquele lugar? Você entrou ali e falou assim, olha, aqui me traz uma paz. Você já passou por isso? Agora traz aí na sua mente se esse lugar estava organizado ou desorganizado. Os ambientes, eles têm poder de nos influenciar. Assim como nós temos poder também de influenciar os ambientes que nós estamos. Quando você, por exemplo, lida com o cenário das coisas naturais, se você for à praia, por exemplo, e você, principalmente se você for assim bem cedo na praia, e aí tem praticamente ninguém na praia, só tem ali as ondas quebrando na areia, e você fica observando o mar, o que você vai encontrar ali? Não é nada místico, não. É simplesmente você vai encontrar ali paz. Por que você vai encontrar paz ali? Porque ali há uma ordem natural
das coisas. Agora vá na praia, na mesma praia, num dia 3, 4 horas da tarde, de um dia de muito sol, um verão escaldante, por exemplo, no Rio de Janeiro, e aí você vai no chamado pós-praia. Você pega ali só o final da praia e aí você sai ali no pós-praia. Aí você vai ver lixo na areia, muita gente na água, uma porção de coisa bagunçada. O que você vai sentir ali? Você vai sentir paz ali naquele lugar? Ou você vai se sentir num lugar bagunçado que te traz turbulência? Eu acho que você vai perceber muito mais um cenário de turbulência do que propriamente um cenário de organização. Então a paz, ela está ligada ao ambiente que nós vivemos? Tá. Principalmente de como nós influímos nesse ambiente, como esse ambiente influi em nós. E aí hoje eu trouxe aqui, dentro desse aspecto, uma pesquisa muito interessante. Por quê? Às vezes a gente está achando que algumas coisas não estão andando nas nossas vidas, e aí a gente acha assim, eu sou muito desorganizado. Aí, ok, você vai falar assim, uma pessoa que é desorganizada é porque ela não está cumprindo esse princípio da ordem. Tá bom, mas será se é só você que está causando desordem no ambiente ou se o ambiente que você está inserido está influenciando nesse teu pensamento? Porque você não foi feito para ser alguém desorganizado, você foi feito para ser alguém organizado. E isso atrapalha muitas das vezes no cenário da tua produtividade. As pessoas acham que por fazer tudo elas alcançam muito resultado, quando na verdade elas poderiam estar em paz, isso é, com as coisas em ordem, para serem mais produtivas. Os americanos eles gostam muito de fazer pesquisas, e uma empresa norte-americana ela fez uma pesquisa tratando sobre essa ideia de organização, tanto do ambiente doméstico, quanto dos ambientes onde nós, de alguma forma, permanecemos bastante tempo na nossa vida. E aí, o que foi visto através dessa pesquisa? Que os ambientes, eles podem impactar positivamente ou negativamente em duas coisas aqui. Primeiro, no bem-estar, e isso daí, inclusive, está relacionado à questão da saúde emocional. Então, bem-estar, e aí você pode colocar a saúde em vários aspectos, inclusive a saúde emocional, e também nos aspectos da produtividade. E aí, essa pesquisa ela vai demonstrar algo interessante e eu quero trazer aqui para você. Primeiro, em relação à produtividade, 72% das pessoas que foram entrevistadas, elas relataram se sentirem melhor e mais produtivas no ambiente que estava organizado. Quem aqui já pensou assim, vou começar a escrever tal coisa, vou começar a estudar, vou começar aqui a fazer um relatório. Aí antes de você começar, naturalmente a tua mente ela tá te levando a organizar coisas no entorno. E aí às vezes a gente até pensa assim, caramba, isso tem a ver com a procrastinação, que você está querendo evitar aquela produtividade e você está procrastinando. Só que na verdade isso tudo tem a ver com o quê? Tem a ver com o ambiente bagunçado. A sua mente ela vai entender o que está em ordem para poder ela descansar e produzir. Porque a bagunça ela gera um estresse natural. Naturalmente gera um estresse. Então esses entrevistados eles relacionaram a produtividade deles com os ambientes organizados. E então você pode pensar no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico. Tudo isso influencia na produtividade. Aí também, mais de 70% desses entrevistados, então também é um número muito alto, eles afirmaram dormir melhor quando a casa está toda em ordem. Olha aqui o que Deus está falando, lembra? O que o apóstolo Paulo está falando? Deus não é um Deus de desordem, Deus é um Deus de paz. Então, se há desordem, não há paz. Se não há paz, não dorme bem. Se não há ordem no ambiente, você não fica com o interior abastecido ou regularizado, equilibrado. Então eles atribuíram isso. Mais de 70% dessas pessoas entrevistadas, olha, a qualidade do meu sono é muito melhor
quando a minha casa está limpa, quando a minha casa está ordenada, quando a minha casa está com as coisas tudo nos seus devidos lugares. Agora, pasmem, mais de 80% desses entrevistados, eles relataram que eles mantêm a casa organizadas para se sentir felizes e motivados. Então, eles passaram a entender essas pessoas, 80% de pessoas aqui que entenderam dessa forma, eles passaram a propositalmente organizar a casa com esse intuito. É engraçado. Então, assim, as pessoas não organizam a casa somente pela a questão relacionada a ver que está organizado, mas porque é uma necessidade interior. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você vai ter que vencer essa questão, porque, imagina, eu só vou arrumar a casa para poder me sentir bem. Não, você vai arrumar a casa porque Deus é um Deus de ordem, não um Deus de desordem. É um Deus de paz e não um Deus de desordem. E onde há desordem, não figura a paz. Então você vai colocar isso aqui em prática na sua vida da seguinte forma. Bom, se esses dados aqui eles reforçam que a organização do espaço pessoal, residencial, espaço de trabalho, eles podem e influenciam positivamente a minha vida em vários aspectos, você precisa tomar uma decisão. Primeiro, porque você tem que tomar essa decisão. Porque Deus é um Deus de ordem. É um Deus de ordem. Então você vai começar, no Acordando para o Propósito, a relacionar coisas que você precisa colocar em ordem e coisas que você tem um controle. Porque às vezes a pessoa assim, não, eu vou botar nada em ordem não, que isso não é no meu controle. Deus não mandou você botar nada em ordem que ele não tenha colocado nas tuas mãos ou dentro da tua alçada. Deus não chegou para Adão e falou assim, Adão, muda aí o mar de lugar, porque eu quero que você coloque isso daí de maneira organizada. O que Deus já está falando? Então quer dizer o que eu fiz é desorganizado? Não. Então, Adão, você não vai trabalhar com isso, não. Você só vai organizar e manter organizado aquilo que eu te atribuí. Atribuições. O que Deus atribuiu para você? Como que está a sua casa? Como que está o ambiente que você vive, convive? Então esse Acordando para o Propósito de hoje, ele começa a tocar aí em algumas situações que eu diria até feridas da nossa vida que nós devemos olhar. Tá bom? Esse é o Acordando para o Propósito de hoje, tratando aqui sobre organização, à luz da Bíblia, durante todo esse mês de março. Eu quero desejar para você uma quarta-feira abençoada, uma quarta-feira rica e abundante da presença de Deus na tua vida. E deixar sempre aqui os meus parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Um forte abraço.